Olá pessoal, essa é a primeira aula de uma série de vídeos que a gente vai postar aqui nesse canal. E a aula de hoje vai ser mais uma introdução ao que é o Deep Learning, ao que é o aprendizagem profunda. Nós somos a Liga Acadêmica de Aprendizagem Profunda da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. E hoje quem vai estar apresentando aqui a aula a vocês sou eu, Natália. Então, se você caiu aqui, quer dizer que minimamente você está interessado na área ou já ouviu falar de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, certo? Mas o que exatamente são essas coisas e o que tem a ver com aprendizado profundo? Em suma, tanto aprendizagem de máquina quanto Deep Learning, aprendizado profundo, são sub-áreas da inteligência artificial. Inteligência artificial é a área mais abrangente da computação de técnicas que tentam imitar o comportamento humano, certo? Já a aprendizagem de máquina vai estar como subset da inteligência artificial, que também vai tentar imitar comportamentos humanos, porém usando técnicas mais estatísticas, modelos que realmente aprendem estatisticamente. Já o aprendizado profundo é a única área que vai tentar imitar como os nossos neurônios funcionam. Então, em suma, modelos neurais vão ser montados, vão ser construídos com uma série encadeada de nós, que nós podemos chamar de neurônios, construindo assim uma rede neural, imitando uma rede neural do cérebro humano. Então, aprofundando um pouco mais na ideia de como funciona o modelo, vamos trabalhar com um probleminha simples, que é definir a nota da prova de um estudante de acordo com as horas de estudo, as horas de sono e a nota de simulado que ele teve anteriormente. Isso aqui é o que a gente chama de dados de entrada, camada de entrada ou variáveis do modelo, que vai passar pelas sinapses do modelo neural. E o que exatamente são essas sinapses? As sinapses são simplesmente os pesos que vão ser aplicados a cada valor da variável de entrada para ser enviado para uma função de ativação e a partir daí ter a nota da prova final desse estudante. Essa função de ativação é uma parte do modelo que a gente vai ver posteriormente apenas. Aqui é só a ideia geral de como o modelo funciona e como são calculado cada coisa. A sinapse nada mais é do que uma funçãozinha aritmética aplicado ao valor de entrada de cada variável do modelo. A gente chama as variáveis de entrada de camada de entrada, então são os valores pré-definidos na base de dados que você vai ter. Temos as camadas ocultas, a gente pode ter N camadas ocultas, que entra entre aspas numa função de ativação, e a gente vai ter um único valor para cada estudante, certo? A gente vai ter a nota da prova que o modelo está predizendo para cada estudante na nossa base de dados. Então, para exemplificar melhor aqui como é que vai funcionar, temos aqui os dados de 8 estudantes. Então, suponha que todos os estudantes têm as suas horas de estudo, todos os estudantes têm as suas horas de sono e a nota do simulado de cada um. E quanto ele tirou na prova final, que é o que a gente chama de target, ou o valor que o modelo tem que chegar ou muito próximo ou acertar, beleza? Então, como é que vai funcionar aqui? Então, sendo mais específica, a gente vai trabalhar com essa tabelinha de dados de estudantes, onde cada um tem as suas horas de estudo, horas de sono e quanto ele tirou no simulado, e temos a prova. A nota final da prova, que é o que a gente quer que o nosso modelo acerte ou chegue muito próximo ao valor real. Então, vamos lá. Pegando o primeiro estudante de ID1, a gente vai ter 12 horas de estudo, 6 horas de sono
e 7,8 de simulado. O que vai acontecer aqui? Cada input desse vai passar pela sinapse, ou seja, vai ser calculado uma função aritmética simples, em que o valor do peso pré-definido, se você não especificar, eles vão ser iniciados randomicamente, certo? Mas isso é algo que a gente pode ver depois. Em que esse valor vai ser aplicado às horas de estudo. Depois de ser calculado cada um desses valores, vai passar pela função de ativação e a gente vai ter uma nota final da prova. Ah, Natália, mas a saída aqui deu 71, que está muito distante dos 93%, que é o valor real desse estudante. Aí é que tá. O modelo neural só vai aprender com a atualização desses pesos. E como é que funciona a atualização desses pesos? A partir de uma saída X do modelo, a gente vai ter uma loss function, ou uma função de perda, que nada mais é do que a diferença da saída para o valor real do modelo. Então, o que acontece com essa diferença? É o que a gente chama de backpropagation. Então, vai ter o valor de saída e esse mesmo valor vai voltar atualizado para o modelo, certo? A gente vai descartar entre aspas, porque o cálculo sempre vai ser considerando os valores anteriores, certo? A gente tem uma saída, dado uns valores aqui que foi calculado. Então, essa saída X vai passar pela loss function, que vai calcular a diferença da saída X para a diferença que deveria dar, e vai voltar para o modelo novamente. Então, as variáveis estarão atualizadas e passarão novamente pelos pesos, passarão novamente pelo cálculo aritmético dos pesos. Esses pesos vão ser atualizados de acordo com o que volta do backpropagation. Então, se o valor final foi algo muito acima do que era o real, esses pesos vão estar negativos. Se foi um valor muito abaixo do que era o real, esses pesos vão estar positivos. Ah, Natália, mas esses pesos atualizam a que taxa? Isso é uma dúvida muito importante, isso é um questionamento muito importante, porque cada peso aqui vai ser atualizado para mais ou para menos de acordo com a taxa de atualização que você quer. Então, normalmente a gente define uma taxa de atualização muito pequena, por exemplo, 1 a menos 3 a menos 4, beleza? E por que um valor tão pequeno? Porque se o valor de atualização de tais pesos for um valor muito alto, pode ser que o valor final dessa operação vá muito mais alto do que ele realmente deveria ir. Então, por isso que a gente normalmente, depende do problema também, né? Normalmente define um valor baixo para essa atualização desses pesos e de forma gradativa e assim chegar num valor correto. E quantas vezes esse backpropagation vai acontecer? De acordo com o número de épocas que você vai definir no seu modelo. Então, a gente vai ver que existe um número de épocas no modelo que você vai criar, e esse número de épocas vai ser exatamente isso. Quantas vezes o seu modelo vai atualizar para os dados de treinamento. Uma rede neural, ela só é possível ser treinada por esse simples ajuste de pesos que a gente está vendo aqui. Então, são funções aritméticas muito básicas que a gente consegue fazer grandes feitos. Iniciando a parte de código, a gente tem duas bibliotecas comumente conhecidas. São elas o TensorFlow e o PyTorch. Se eu não me engano, o TensorFlow é desenvolvido pela Google e o PyTorch é pela Meta.
Para as aulas que a gente vai desenvolver aqui na Liga, a gente vai usar principalmente o TensorFlow, que na minha opinião, é o que tem a melhor documentação e o que mais tem exemplos aí para você se basear na internet, também é muito mais fácil de aprender. Então, fazendo aí alusão ao que a gente já viu anteriormente, temos aí as entradas de características dadas por x1 até xm. Então, a gente pode ter m características, que são ativadas pelos pesos, então a combinação linear aí passa pelo somatório e pela função de ativação, onde a gente tem uma saída y chapéu. Comumente é descrita como y. Vocês vão achar aí na literatura como y. Então, a minha saída vai ser a minha função de ativação, que é o que a gente vai abordar no próximo vídeo. Por que função de ativação é importante e por que a gente usa ela? Um bias, isso aqui é um quesito novo no cálculo da saída. Por que a gente precisa de bias? Então, imaginem que eu tenho dados de entrada, uma certa característica que o valor é 0. E esse valor 0 multiplicado por qualquer outro valor vai dar 0, certo? Em alguns casos, como esse que eu acabei de explicar, é necessário. Então, a gente tem o bias aí para ajudar o nosso modelo a mudar de valor. Ele vai ser o valor que vai ajudar, entre muitas aspas, o nosso modelo a aprender caso os nossos valores sejam 0 ou muito próximos de 0. Mas a combinação linear das entradas de xi vezes wi. Então, a nossa combinação linear, como o nome já diz, né, é o peso vezes a nossa entrada e a soma de tudo isso. Então, partindo para a parte do código, aqui uma definição da função de ativação, que é a função de ativação sigmoide. Por enquanto, vamos abstrair essa função de ativação. E pegando o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente do aluno, que tem 12 horas de estudo, 6 horas de sono e 78% de aprovação no simulado, certo? O nosso W0, que é o nosso bias, o nosso W, que são os valores do meu peso. Então, por que eu estou definindo o TF? TF é o TensorFlow, né? Então, por que eu estou definindo como variable? Porque é uma variável, esse valor vai mudar ao longo do treinamento. E constante pelo óbvio, porque os valores de entrada nunca mudam, apenas os pesos e o bias. Eu coloquei aqui um peso 0,11 para as horas de estudo, 0,3 para sono e 80% para nota de simulado. Então, o nosso cálculo vai ser essa matmul que faz lá a combinação linear, que a gente já viu, de x, que são as nossas constantes, com a transposta de w, mais o nosso bias. Então, a função de ativação do bias mais o x vezes a transposta dos pesos. Ah, por que a transposta dos pesos? Porque senão o cálculo ficaria na ordem incorreta. Então, por isso tem que fazer a transposta. E tem o output, que é a função sigmoide, dado o valor de saída z. Então, vamos rodar aqui para ver qual o valor que vai dar. Lembrando que, como eu não estou definindo o número de épocas, vai rodar apenas uma vez. Então, ó, a gente já tem que o valor final do nosso output é 0,90%, algo muito parecido com o valor que foi definido na tabela, que, se não me engano, foi 0,94%. Essa é a implementação mais básica que a gente consegue fazer com apenas um neurônio e uma época. E como poderia ser feito para rodar no número n de épocas, que aqui eu coloquei 2000. A gente teria que implementar uma forma
de os pesos serem atualizados de acordo com a nossa função de Loess, certo? Com a nossa função de perda. Teria que ser calculado a perda entre o nosso output, o que o nosso modelo está retornando, e o que ele deveria retornar. E a partir disso, a gente atualizaria os Ws, os nossos pesos, certo? Então, não é simplesmente colocar tudo isso aqui dentro de um for. Tem que implementar a parte de atualização. Então, por isso que nos próximos vídeos a gente vai usar um neurônio do próprio TensorFlow, que o TensorFlow já tem várias coisas implementadas, como todas as funções de ativação que a gente pode usar, como neurônios, como camadas de escondidas, que é algo que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Então é isso, nos vemos em breve, pessoal.